Hoje eu quero começar uma série de mensagens sobre o panorama, sobre os 4 textos que compõem o Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João, em uma perspectiva panorâmica. A saber, se fôssemos nos aprofundar texto por texto, ficaríamos aqui o ano todo de 2025 só em um único livro, a saber, o livro de Mateus, 28 capítulos. Então meu coração vitaminou o desejo de informar, nutrir, esclarecer a igreja, a descoberta sobre o texto, a importância desses textos maravilhosos. Então eu queria convidá-los a abrir o livro de Mateus. Como não dá para falar uma passagem específica, eu quero me consubstanciar no capítulo 1, o versículo 1 e 2, e depois ler o verso 16 e 17. São 4 versículos, o 1 e o 2, o 16 e o 17. Esse é o livro do Gênesis, ou da Gênesis, da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e os seus irmãos. Vamos ao texto 16 e o 17. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, artigo definido. 17. Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio babilônico, 14 gerações. E desde o exílio babilônico até Cristo, 14 gerações. Retomemos o versículo 1 e eu leio mais uma vez. Essa é o livro do Gênesis, ou da Gênesis, ou da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu queria que você curvasse a cabeça. Pai, nos ajude, ilumina não só nossa mente, mas o nosso coração, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Será que você pode aplaudir Jesus pela sua palavra? Um dos mais brilhantes escritores franceses escreve que o livro de Mateus é a porta de acesso sobre a pessoa de Cristo. Maier-Pirman, um dos mais brilhantes teólogos, diz que Mateus nada mais é do que a manifestação de um Deus que tem história. Esse é o conceito de Maier-Pirman. Outro teólogo, na minha opinião, nascido em Montreal, Canadá, Dr. Carlson, vai dizer que alguém que não acessa o livro de Mateus está conhecendo só parte da divindade ou da pessoa de Cristo. Os pais da igreja, o que nós chamamos na teologia de conselho ou princípio patrístico, a era patrística, os pais da igreja começam no século II da nossa era cristã e vai até a era 7 da nossa era cristã. Agostinho de Hipona, Irineu, Eusébio de Cesareia, entre outros, vão estimular desde aquela época a importância da leitura do livro de Mateus. O primeiro livro a ser impresso, o primeiro livro a ser
estabelecido como doutrina local é chamado de Didaquê. Eu estou falando do ano 130 da nossa era cristã. Era o livro ou as regras que eram utilizadas pelos apóstolos antes da era patrística. O Didaquê, um dos livros importantes sobre a catequese apostólica, vai dizer que o livro de Mateus nada mais é do que a beleza do Deus Todo-Poderoso. Por que estou dizendo tudo isso? São 28 capítulos. Esse é um dos textos que compõem a revelação do Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Mateus, não é o Evangelho de Marcos, não é o Evangelho de Lucas, não é o Evangelho de João. Eles não têm Evangelho. Nenhum desses 4 tem Evangelho. É o Evangelho segundo escreveu Mateus. A gente precisa organizar essa frase. Não é o Evangelho de Mateus, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Porque o Evangelho é de Cristo, não é de Mateus. Dentro desses 4 textos, dos 4 nós temos 3 que nós chamamos de sinóticos. Na mesma perspectiva, complementa um ao outro. A saber eles, Mateus, Marcos e Lucas. O texto de João não é um texto complementar. O texto de João não se preocupa com parábolas. Não se preocupa em ensinamentos pedagógicos e andragógicos. João está preocupado em mostrar o Deus encarnado. No princípio era o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O texto de João vai ser enfático sobre belezas desse Deus encarnado. É só João que vai registrar a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias em estado de putrefação. É outros detalhes. Nós chamamos esses 4 textos como a revelação que aconteceu à beira do rio Quebar. Vou te colocar dentro do contexto para você entender do que eu estou falando. No 5º ano do cativeiro babilônico, a Bíblia diz em Ezequiel, um dos profetas, ele está à beira de um rio chamado Quebar, na Babilônia, e ele tem uma visão epifânica, transcendente, grandiosa, gloriosa. Nessa visão grandiosa e gloriosa, ele vê seres angelicais, a saber, ele chama de querubins, guardiões. Segundo o capítulo 1, verso 10, e segundo o capítulo 10, do mesmo livro de Ezequiel, ele vai detalhar como eram esses seres angelicais. É ele que vai dizer, todos eles tinham uma única cabeça e 4 faces. Ele vai dizer, não eram 4 cabeças, era uma cabeça única. Só que cada ser angelical tinha uma cabeça e 4 faces. Aí ele vai dizer, uma face a norte, face de homem. Face a sul, face de águia. Do outro lado, face de boi. E do outro lado, face de leão. Ele vai falar que é uma única cabeça apontando para 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Tudo isso vai apontar para aquilo que nós chamamos do Evangelho de Jesus, na perspectiva de Mateus, Marcos, Lucas e João. Um evangelista vai apresentar Jesus como homem, o outro evangelista vai apresentar Jesus como boi, o outro evangelista vai apresentar Jesus como águia, e o outro evangelista vai apresentar Jesus como leão. É o caso de Mateus. Mateus vai apresentar Jesus como leão da tribo de Judá. Ele continua dizendo que o ser angelical, cada um deles tinha 2 pés. Capítulo 1, verso 5 de Ezequiel a seguir. Cada um deles tinha 2 pés. A planta dos pés era como de bezerra, a parte de cima como latão reluzente. Cada um deles tinha 6 asas. E debaixo de cada asa havia mais uma asa semelhante à mão de um homem. Dá o total. Agora olhe para cá e preste atenção nesse detalhe importante. Todos eles vão revelar Jesus em sua faceta, a face de Cristo. Grite bem alto, face de Cristo. Mais alto, face de Cristo. Depois de colocar você dentro dessa pequena guisa introdutória, continuo nessa guisa introdutória ao livro de Mateus. Porque aqui na organização da diagramação do canon neotestamentário, Novo Testamento, por que o primeiro livro a começar é Mateus? Por que não se começa com Marcos? Por que não se começa com Lucas? Por que não se começa por João? Por que se começa por Mateus? Há uma porção, e os estudiosos dizem que esse texto foi escrito em hebraico, porque a escrita foi direta ao povo
hebreu. Foi traduzido até porque Mateus tinha influência e tinha qualidade escriturária e linguística de estabelecer esse texto não só no grego koiné da época, mas também em hebraico. Mas a mensagem dele tem um endereço ao público hebreu ou judeu. Só que para a gente abrir o capítulo 1 e olhar esse texto, põe na tela, capítulo 1, verso 1, olhando esse Mateus, começando dizendo, essa é a gênese de Cristo. Peraí, essa é a gênese dele, genealogia, a palavra hebraica, essa é a Bereshit de Cristo, esse é o início de Cristo, mas Cristo não tem início, porque ele não tem começo, não tem fim. Aí nós já temos um problema, porque ele está dizendo assim, essa é o início. Início de quem? Porque a finalidade dele não é apresentar só o Cristo divino, mas apresentar o Cristo histórico. Porque dentro da cultura judaica, o que o judeu respeita não é a manifestação, é a história de quem se manifesta. Segundo o rito judaico, Talmud, Midrash, textos históricos, segundo um rabino importante do século 13 chamado Rashi, o maior exegeta, diz: quem não tem história não tem autoridade. O conceito judaico é assim. Então, se ele está escrevendo para judeus, o que o judeu respeita é a história. O judeu não está preocupado com o seu momento, porque o seu momento não define quem você é, porque a sua história define quem você é. Então a ideia desse Mateus é escrever aos seus ouvintes dizendo: ei, João vai mostrar que ele é Deus. Só que eu vim te apresentar que ele é o Messias que tem história. Não entenderam nada? Como assim? Quando você pega Gênesis até Malaquias, existem 312 profecias a despeito de Jesus que precisam se cumprir em Cristo. São milhões, várias e várias profecias. Só que de todas as profecias, 312 vão se cumprir em Cristo encarnado. Quando ele encarna, ele começa a cumprir profecia por profecia. Então Jesus não veio inventar, Jesus veio cumprir o que foi dito a despeito dele. Poxa, quantas vezes a gente ouve no texto dizendo: e cumprindo-se como havia sido dito pelo profeta, então o fez. O que Jesus está dizendo é o seguinte: antes de eu me manifestar como Deus encarnado, eu preciso que vocês entendam que eu sou Deus histórico também. Sou Cristo histórico. E quem aqui nunca estudou, se nunca escutou, eu lhe convido a estudar. Um dos mais brilhantes ateus da nossa nação, chamado Dr. Augusto Cury. Pelo caminho do Cristo histórico, ele encontrou com o Cristo divino. É o testemunho pessoal de Augusto Cury. Augusto Cury nunca duvidou que Cristo era histórico. Ele descobriu Cristo na história, descobriu Cristo nos anais da história, até um dia que ele disse: ele é mais do que um Deus da história. Perdão, ele é mais do que um homem da história. Ele é o Deus Todo-Poderoso que estava sentado no trono. Eu termino. Qual é o panorama? Cristo veio cumprir profecias. Grite bem alto: cumprimento. Então, antes de falar coisas novas, cumpra o que Cristo falou a despeito de você. É isso que ele está dizendo. Eu não vim primeiro falar coisas novas, eu vim cumprir. Dessas 312, 60 delas estão em Mateus. Tem noção? Que tudo que vai acontecer em Mateus, Jesus está cumprindo o que foi dito sobre ele. Outro detalhe: Mateus quer apresentar Jesus como Cristo histórico. Por isso que o texto do Gênesis começa dizendo, Mateus 1:1 diz: essa é a gênese dele, essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de. Quando você ouve eu falar Jesus, filho de Davi, te lembra alguma coisa? Qual é o papel de Mateus? Não é apresentar um Deus que encarnou, é um Deus que encarnou para cumprir o que estava escrito sobre ele.
Vou falar 2 textos para você se lembrar que Mateus vai registrar. Um deles, Jesus está passando em Tiro, que é de Sidom, e uma mulher que tinha deixado a filha endemoniada não gritou: "Oh Deus", ela gritou: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim". Um dia Jesus está andando sobre Jericó, a cidade que ficava antes de Jerusalém. Jesus está passando em Jericó, tem um cego sentado, ele não grita: "Ô profeta, ô pastor, ô bispo", ele está falando do Gênesis do Cristo. Ele diz: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim", porque ele me atende, porque ele ouve a minha súplica, ele é o Deus encarnado. O papel de Mateus é apresentar o Cristo que tem sua gênesis, tem sua genealogia. E que bom que ele tem, porque eu faço parte dessa genealogia dele. Não entenderam nada? Grite bem alto: "Eu faço parte". Mais alto: "Eu faço parte". Como assim eu faço parte? Porque na genealogia de Cristo, olha o capítulo 1, verso de número 5, cabe uma Ruth moabita. Vou de novo: cabe uma Ruth moabita. Vou falar de novo até a hora que você der glória dele. Cabe uma Ruth moabita. Nessa genealogia cabe uma Ruth moabita. Cabe uma moabita. Cabe eu, cabe você. Porque na genealogia dele não cabe só gente perfeita, cabe gente imperfeita, gente que não presta. Mas o sangue dele, a genealogia dele vai purificando. Grite bem alto: "Jesus, muito obrigado". Mais alto: "Jesus, muito obrigado". Eu estou na lista dele. Não estou na sua, mas na dele estou. Na tua você já me escolheu, na minha eu te escolhi, mas na dele ele disse: "Você está na lista". Mas não era para estar. É isso mesmo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você está na lista. Levante as suas mãos para o alto. Nós estamos nessa terça-feira em São Paulo, na cidade Maf, começando a parachar uma série de mensagens sobre Mateus. E eu estou dizendo publicamente, espiritualmente: o seu lugar é na Gênesis de Cristo. O seu lugar é na genealogia de Cristo. Pastor, mas eu não presto. É na Gênesis de Cristo que você vai participar. O sangue de Jesus tem poder. Grite bem alto: Cristo histórico. Mais alto: Cristo histórico. No ministério de Jesus ele propõe entre 40 e 42 parábolas. Há uma discussão acadêmica, teológica nas academias se ele propôs 40, 41 ou 42. Não se chega num consenso, não se fecha se é 40, 41 ou 42. Mas o que se sabe é, ele falou pelo menos 40 parábolas. Pessoal, de 40 parábolas, 25 estão em Mateus. De 40 parábolas, 25 está em Mateus. Priscila, quer melhor? O maior sermão que Jesus já pregou, Marcos não registrou, Lucas não registrou, o João não registrou. O único que registrou do capítulo 5 ao capítulo 7 de forma ordeira e clara foi Mateus, chamado o Sermão da... Quando você mergulha nesse livro, 28 capítulos, ele está dizendo assim: estou te apresentando o Cristo histórico que tem autoridade para ensinar sobre o caminho da salvação. Então quando você olha Mateus, Isidinha, ele não está preocupado com emoção, com dopamina, com arrepio, com choro. Ele está dizendo, ele veio para ensinar. Ele, Mahatma Gandhi, um dos mais brilhantes homens estadistas, Mahatma Gandhi dizia
Se todos os textos de todas as religiões se perdessem, mas tivesse só o Sermão da Montanha, de Mateus 5 a 7, não havia se perdido nada, porque o Sermão da Montanha é suficiente para mudar uma sociedade e pessoas. Segundo Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, uma sociedade não é feita de prédio, mas de pessoas. Então o Sermão da Montanha não está preocupado com estrutura, está preocupado com pessoas. Então o texto de Mateus está mudando pessoas, não prédio. O texto, Mateus não está dizendo, eu não estou... Vocês não entenderam ainda. Olha o texto do Gênesis, olha capítulo 1, Mateus 1:1, olha o início como começa, põe na tela por favor, Mateus 1, essa é a livro da genealogia de Cristo. Ele não está preocupado com a tenda de Davi, ele não está preocupado com o templo de Salomão, ele está dizendo assim, essa é a linhagem dos homens. Continua, essa é a linhagem, mas se eu não tiver prédio, mas você faz parte da linhagem dos homens. Mas se você não tiver um endereço, fica tranquilo, você faz parte da linhagem do Deus Todo-Poderoso. Pega na mão de alguém e diz assim, você faz parte da Gênesis de Cristo. Eu vou caminhando para o final. Se Mateus está preocupado em apresentar Cristo dentro da sua Gênesis ou genealogia, apresentando sua linhagem, apresentar o Cristo histórico, o Cristo. 2, a preocupação de Mateus é apresentar o Cristo que de 40 parábolas, 25 estão no texto. Se a preocupação de Mateus é apresentar o Cristo que tem um sermão do capítulo 5 ao capítulo 7 chamado Sermão da Bem-aventurança, que ensinamento ele quer? Ele está dizendo, ei, você só faz parte da linhagem se você aprender e se submeter a ser ensinado. Eu venho, Glória. Glória, o ensinamento aqui em Mateus é tão profundo que ele começa ensinando e termina ensinando. Você quer ver? Vai lá para o capítulo 28, o último capítulo do livro. Depois que ele mostra a Gênesis, ele ensina, olha como ele termina o livro. 28, 16 a 20. Pastor, mas eu quero pregar. Pastor, mas eu quero discipular. Pastor, mas eu quero cantar. Só que ele está dizendo assim, para fazer tudo isso, você primeiro precisa aprender. Leia aí, Jaque. Os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Não, de todas as nações. Qual é a proposta lá da genealogia dele? Na genealogia dele não está só judeu nem hebreu. Na genealogia dele tem Ruth, tem Ra. Que raiva, vou de novo. Ele está dizendo, ei, da forma que eu iniciei no capítulo 1 é a forma que eu vou terminar. Eu não sou uma Gênesis só de um público. Aonde tiver alguém que quiser nascer de novo, vai fazer parte da minha Gênesis. Toda língua, tribo e nação. Continua, Jaqueline. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas... Ensinando-os. O que Jesus está dizendo é, Mateus começou me apresentando, ensinando para vocês que eu não apareci do nada, nem vim do nada. Eu tenho história, então vocês continuem apresentando a minha história, apresentando que eu tenho fontes de historicidade. Vai! Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Lê de novo! Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Continua lendo. Amém. O texto da NAA comeu a palavra mais importante do grego koiné. A palavra do texto da Vulgata Latina, São Jerônimo termina amém. Não tem só um ponto. Amém. Amém.
Amém. Eu sei que tem várias psicografias, interpretações exegéticas sobre a palavra amém, só que eu quero ficar com o amém do grego koiné. Amém significa assim seja. Eu sei que tem interpretação e aplicação hebraica, não quero utilizar porque não faz parte do texto. O texto aqui, o que Mateus está dizendo é de Gênesis, da Gênese dele até o final, é só você gritar assim seja. Abre Mateus capítulo 1. Volte vira uma página. Está no capítulo 1? Vira uma página. Para quem está indo para a antiga aliança. Qual a página que apareceu? O que está escrito aí? Hã? Nada. Não tem nenhum versículo aí. Entre Mateus e Malaquias há uma folha, que a diagramação colocou de cunho proposital. Só que historicamente há uma lacuna de 400 anos, chamado tempo interbíblico. De Malaquias para Mateus são 400 anos que Deus está em silêncio. E Deus vai quebrar o silêncio com a sua história. A última vez que Deus falou foi na gestão dos Medo-Persas. Malaquias está dentro da gestão do Medo-Persas. Depois da gestão do Medo-Persas, nós temos a época de Filipe, macedônio. É o greco, não grego, greco, macedônico. Depois dele, vem a era dos gregos. Quem assume? Alexandre o Grande, filho de Filipos. Alexandre o Grande foi discipulado e treinado por Aristóteles, o maior filósofo. Alexandre o Grande se tornou rei aos 20 anos de idade. Morreu com 32 para 33. Prematuramente. Morrendo prematuramente, conseguiu fazer o que seu pai, Filipos, não conseguiu. Unificar o mundo e conquistar tudo. Por isso se chamou Alexandre o Grande. Depois da morte de Alexandre o Grande não conseguiu levantar sucessores. É subdividido em 4 generais. Depois desses 4 generais, começa o contexto do Império Romano. O primeiro imperador de Roma, César Augusto. Dentro desse contexto, começamos o livro de Mateus. O livro de Mateus vai apresentar que Herodes o Grande é o rei na Palestina. Capítulo de número 1. 2. Versículo de número 1, veja aqui. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes. Espera aí, quem é esse rei Herodes? Esse rei Herodes fez a ampliação do templo de Jerusalém. Quem é esse rei Herodes? Ele fez o porto mais importante, chamado Porto de Cesareia Marítima. É tão importante que esse porto ele estabeleceu, e de lá ele atracava pedras e importava coisas de Roma para as construções épicas. A fortaleza de Massada, construção de Herodes o Grande. Não só isso, arquedutos que davam cerca de 70 quilômetros. Esse homem era um construtor. Mas fora ser um construtor, Herodes o Grande, ou rei Herodes, era um homem que cultuava a vingança e também o status. Se casou com 10 mulheres. Não só casado com 10 mulheres, todas as pessoas que ameaçavam o seu trono ele matava, destruía. Matou a sogra. Matou o cunhado porque ameaçava. É dentro do contexto de Herodes o Grande que se estabelece a primeira corrupção religiosa. Qual é? Na gestão de Herodes o Grande. Já não existe mais aronitas. A linhagem aronita já não existe mais. Os sacerdotes são colocados pela política. Manipulação. É dentro desse contexto que esse Herodes o Grande é o grande mesmo. Por quê? Porque o status dele é 300 anos antes de Cristo. Na época de Alexandre o Grande, ele está querendo viver esse status. Só que dentro da época dele, Jesus vai nascer.
É por isso que Mateus está escrevendo aí no capítulo 2, verso 1. Na época, olha só, lê Jaque, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Ô Mateus, era para você ter dado glória. O Mateus daqui da Bíblia, que você não deu glória, o Mateus daqui está dizendo assim: na época que o cara achava que era grande, na época que ele achava que o trono era dele, o Deus Todo-Poderoso encarnou e disse: vou mostrar para você que eu sou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está fazendo trocadilhos, ele está fazendo de cunho proposital, está dizendo: ei, ô Herodes, ô rei, você é o grande aí na Judéia, mas eu sou grande em qualquer lugar. Você só é grande aí, mas eu sou grande em qualquer lugar. Isaías diz que ele é tão grande que ele pega todas as águas do mar com a coxa da sua mão, e tem a terra como escabelo dos seus pés. Ele chama as estrelas pelo nome. Quem é você, Herodes o grande? Eu sou maravilhoso. Quer melhor? Aí Mateus vai dizer: ele não é só o grande, permita essa palavra bem nordestina, ele é o grandão da Galileia. Sabe por quê? Porque ele vai dizer bem assim: ele é tão grande que 700 anos atrás Isaías disse que ele seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Aí Mateus vai dizer: é melhor, ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O que Mateus está dizendo é: ó rei Herodes, o teu tempo de validade está acabando. O rei dos reis vai fazer da terra o seu trono. Ei, Mateus, o que você está falando assim? Olha para cá. De Malaquias até Mateus são 400 anos. Deus em silêncio, e vai quebrar o silêncio dizendo: essa é minha Gênesis. Essa é minha linhagem. O capítulo 1 vai dizendo que são 14 gerações. 14. Só que ele começa dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Verso 16: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Mas só que ele não é só Jesus, ele é o Cristo. Não. Mateus não veio apresentar só Jesus. Ele disse assim: eu vim apresentar o Cristo. Então qual é o papel de Mateus? Eu não vim apresentar só o Cristo, só Jesus o Cristo. É só em Mateus que tem uma coisa. Querem ver, sim ou não? Abre capítulo 16 de Mateus. Ele está apresentando o Cristo. Esse Mateus é o cara. Capítulo 16, verso 13. Leia, Jaque. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí? Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, lê de novo, Jaqueline. 4 pegaram, como é que pode? Você está dormindo ainda? Lê de novo, Jaqueline. Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Continua. Então Jesus lhe afirmou: afirmou o quê? Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Jesus está em Cesareia. Aqui não é Cesareia marítima, é Cesareia de Filipos.
E em Cesareia de Filipos foi a primeira vez César aclamado como Deus. Jesus, de cunho proposital, está perguntando em Cesareia de Filipos: quem eles dizem que eu sou aqui? Aí quem está em Cesareia de Filipos diz assim: dizem que o Senhor é Jeremias, diz que o Senhor é Elias. Aí Jesus olha para os discípulos assim: e vós, quem dizei que eu sou? Aí Pedro disse: eu sei que eu sou. Jesus olhou e disse assim: vai Pedro, a oportunidade está contigo, meu filho, o microfone está com você. Aí Pedro abre a boca e diz assim: tu és Deus Ruios, tu és Ben Elohim, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, tu és o Cristo. Aí Jesus olha para ele, olha lá o texto, olha o texto. Então Jesus disse: bem-aventurado é você, Simão Bar Jonas. Bem-aventurado é você, filho da pomba. Bar em hebraico é filho. Jonas e Onã é pomba. Era para você ter dado glória. Jesus disse: bem-aventurado é você, filho da pomba. Bem-aventurado é você, filho da pomba, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou. Ele está dizendo: isso não é mérito teu, isso não é pesquisa, isso é revelação, isso é revelação. Quem te revelou? Quem te revelou foi o meu Pai que está no céu. O meu Pai me revelou a você, e eu revelo o Pai. Meu Deus do céu, vou de novo. É o Pai que revela o Filho, e o Filho que revela o Pai. Vou de novo. É o Pai que revela o Filho, e o Filho que revela o Pai. Pastor, por que o senhor sabe disso? Porque foi Mateus que disse. Mateus disse que o Pai revela o Filho, e o Filho revela o Pai. Mateus capítulo 11, põe na tela. Mateus 11, verso 27. Leia aí, Jaqueline. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Pai revela o Filho revela o Pai. Vou falar até uma hora que você dá glória a Deus. O Pai revela o Filho revela o Pai. O Pai revela o Filho revela o Pai. Qual é o papel de Mateus? Se você precisar do Pai, eu sou o Filho que revela o Pai. Mas se você precisar do Filho, eu sou o Pai que revela o Filho. Porque eu sou Deus que sou o Pai, e sou Deus que justifico você pelo sangue. Levante as suas mãos para o alto. Você não vem assistir culto, não. Isso aqui não é teatro. Isso aqui é casa de adoração. Abra a boca, diga glória a Deus. O Pai revela o Filho, e o Filho revela o Pai. Ele é plenamente Deus, plenamente homem, em uma só pessoa. Ele é plenamente Deus, plenamente homem em uma só pessoa. Ele é plenamente Deus, plenamente homem em uma só pessoa. Vou de novo. Ele é plenamente Deus, plenamente homem em uma só pessoa. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Como 100% homem, ele tem sede, mas como 100% Deus, ele dá água ao sedento. Como 100% homem, ele tem fome, mas como 100% Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Plenamente homem, plenamente Deus, em uma única pessoa. Nossa teologia cristã se resume cristologicamente: ele é plenamente homem, plenamente Deus, em uma única pessoa. Por quê? Colossenses 2:9, põe na tela. Colossenses 2:9, põe na tela. Vai, Jaqueline, lê logo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não lê de novo, pelo amor de Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenamente homem, plenamente Deus, em uma única só pessoa. Ele não é 50% e 50%. Ele é 100% homem e 100% Deus. Eu não sou ariano, sou cristão. Terminei. Porque Mateus,
você quer falar, Mateus? Você quer apresentar, Mateus? Mateus está apresentando Jesus. Apresentando Jesus como o Cristo histórico. O Cristo que ensina 25 parábolas. O Cristo que tem Gênesis, tem linhagem. Eu faço parte dessa linhagem. Cabe Ruth, cabe Raabe, tô lá. Cabe até Batseba, tô lá também. Tô lá. Cabe Tamar também tá lá. Tô lá. Por isso que isso chama de evangelho. Porque evangelho não é pra gente perfeita, é pra gente recuperada. Todo mundo aqui foi recuperado. Ou está sendo recuperado. Por isso que o final de Mateus ele disse: continuem discipulando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem foi Mateus? Eu termino. Dos 4 textos, Marcos é sobrinho de Barnabé, nunca andou com Jesus. Vocês vão aprender isso semana que vem. Lucas nunca andou com Jesus, foi discípulo de Paulo, o doutor Lucas, pesquisador. João foi discípulo de Jesus. Mateus foi discípulo de Jesus. Dos 4, 2 andaram, 2 não. Por quê? Quem é Mateus? Ele é Levi, mas também é Mateus. Onde ele estava? O que ele estava fazendo? O que fez esse homem escrever esse livro? É porque no dia que Jesus se encontrou com ele, ele estava numa mesa. Naquele dia ele tinha uma pena na mão, folhas e anotando, registrando o imposto dos homens. Ele não tinha problema com caneta, não tinha problema com papel. Só que ele estava escrevendo as coisas erradas. Até um dia que Jesus passou o Rodrigo e disse: come here. Ele olhou e disse bem assim: é para levar? Não, deixa a moeda. Leva a pena. Traz o papel. Porque você vai escrever muita coisa. Irmão, abre comigo, Mateus 9. Ele vai contar a história dele. O Eric, daquele glória era Eric. Ele está contando a história, porque ele está dizendo assim: ei, o meu problema não é papel. Eu estava sentado no lugar e estava escrevendo a dívida dos outros e o pagamento dos outros. Até um dia que ele passou e me chamou. E quando ele me chamou, eu deixei a dívida dos outros para escrever que a dívida dos outros foi paga por ele. Se não der glória agora, vem aí, Jaqueline, vai. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: disse o quê? Siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus... Para! Não, meu Deus do céu. Jesus encontrou esse homem, ele estava na mesa, anotando dívida dos outros. Jesus passou e disse: segue-me. Ele levanta e vai para outra mesa. Mateus é o homem de mesa. Não, vou falar de novo. Mateus é o cara da mesa. Mateus é tanto o cara da mesa
que na ceia, na passagem da ceia, ele é o único evangelista que detalha ponto por ponto sobre o dia da ceia. Porque Mateus disse: naquele dia eu queria ser enviado por Jesus para arrumar a mesa da ceia, mas Jesus escolheu Pedro e João. Mas mesmo não sendo escolhido, eu entendo de mesa, vou registrar o que aconteceu na mesa. Na mesa ele tomou pão, na mesa ele deu graça, na mesa ele foi traído, mas na mesa a gente cantou: Ele é o Deus da mesa. Tem lugar na mesa, canta, Rodrigo. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Vem, não demore não. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa, canta. Tem lugar na mesa, Pode, se assentar. vem, não demore. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Olha a beleza. Mateus 9:9 diz: e Jesus passando viu Mateus. Viu quem? Sentado à mesa, colhendo o quê? Então as pessoas tinham que pagar para ele. Jesus olhou e disse assim: vem, filho. Aí ele levanta da mesa que ele cobrava, para preparar uma mesa para pecador, para Jesus pagar a dívida daqueles pecadores. Ele vai entender que as moedas que ele recebia de dracma e moedas romanas não tem valor algum se não passar pelo sangue de Jesus Cristo. Olha o que Lucas vai detalhar. Abre lá Lucas, capítulo 5. Lucas vai falar a mesma coisa de Mateus, mas olha o detalhe. Lucas 27, 28. Leia. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo... Para! Só terá autoridade de escrever o que Jesus fez no dia que você aprender a deixar tudo. Oh, Mateus. Oh, Mateus. Quando tudo perante o Senhor, canta, Deus, quando tudo. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar. Só então. Só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando o quê? Quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, E todo teu ser Ele controlar. só então. Só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Mateus 5, 27, já que continua a leitura. 27 e 28, põe na tela. Mateus não, Lucas, perdão, tô
Mateus só na minha cabeça, mas Lucas, é a mesma passagem, mas só que vai. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Vai. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. Ofereceu. Para quem foi o banquete? Para quem era o banquete? Jesus encontrou com ele, ele estava sentado cobrando. Quando Jesus tem um encontro com ele, ele diz assim: chega de cobrar, está na hora de fazer. Continua. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Esse camarada está dizendo: cara, se ele me encontrou, vai encontrar meus amigos. Se ele me mudou, vai mudar meus amigos. Esse Mateus é o cara evangelista. Ele está dizendo: eu não quero Jesus só para mim, porque a gênese dele cabe uma Raabe, cabe uma Ruth, cabe uma Tamar. Se ele se encontrou comigo, vai se encontrar com todos os meus amigos. Vai. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Vai. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O que Levi, Mateus estava dizendo era o seguinte: um dia eu estava sentado à mesa, num cargo elevado, achando que era o cara, mas estava doente, até que Jesus passou e disse: eu sou o remédio para a tua alma. Eu corri para casa, fiz um banquete, convidei ele. Enquanto ele estava vindo, eu liguei para todos os meus amigos doentes de casamento, doente moralmente, disse: eu encontrei aquele que é a cura para minha alma, será a cura para vocês. Senta à mesa, Jesus. Muda a vida deles também, Jesus. Transforma a vida deles também, Jesus. Eles querem entrar na tua gênesis, na tua genealogia. Como é que termina os últimos versículos de Mateus? Jesus está falando com quantos? Põe lá o último capítulo, 28. Verso 19. 18. Põe 17 para mim, por favor. E quando viram Jesus, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Porquanto façam discípulos todas as nações, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grite bem alto: eu preciso. Mais alto: eu preciso ensinar. Só que quem recebe essa ordenança é quantos? Capítulo 28, verso 16, olha lá. Mateus termina não falando de 12, mas falando de... Mateus não está preocupado de inserir Matias. Mateus estava no dia que Matias foi inserido. Só que Mateus não termina falando da eleição de Matias no lugar de Judas. Mateus termina dizendo: cuidado que você pode ter começado na lista e pode terminar fora da lista. Como é que começa Mateus? Uma lista. Mateus termina dizendo assim: teve gente que estava mas terminou no livro fora. Judas saiu da lista porque decidiu só seguir Jesus por causa das moedas. Mateus está dizendo: nunca foi sobre as moedas, foi sobre ele.
E se tem uma pessoa que pode falar de dinheiro e de moeda, quem é? Quem? Que cuidava de muita moeda. Ele está dizendo: o idiota do Judas perdeu tudo por causa de moedas. Eu larguei as moedas e recebi tudo que é Jesus Cristo. Fique em pé. Ó, 10:10. Quase o amado paga a janta. Estão indo embora, os jovens? Vai não. Posicionando. Não anda não. Eu tenho déficit de atenção e anda, me atrapalha. Põe na tela. Mateus 9:9. E quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado. Esse cara tinha um cargo, tinha um salário, tinha status. Jesus passou e disse: tem coragem de largar teu status? Tem coragem de largar teu cargo e me seguir? Jesus prometeu alguma coisa para ele? Isso me confronta, cara. Porque ele não está perguntando o que eu vou ganhar. Ele não está perguntando qual é a minha garantia. Ele não está perguntando. Esse ano eu completo 22 anos de ministério. Eu era gerente de hospedagem no hotel, recém-casado, Miralvo, com a mulher mais linda do mundo. Um dia me fizeram uma proposta. Eu tinha 21 anos de idade, ela tinha 19. Não, você casou, tinha quantos anos? 19, né? 19. Eu tinha 21 anos, ela tinha 19. Me fizeram uma proposta. Quer ir pastorear uma igreja em Assis? Eu nem perguntei quanto que eu ia ganhar. Eu cheguei na mesa do seu Araújo, meu gerente, e pedi as contas. Eu pedi as contas na quarta, na sexta fui desligado. No domingo eu auxiliava uma igreja no Jabaquara, fizeram a despedida. No domingo acabou o culto, eu e ela morávamos na Zona Leste e a igreja era Engenheiro Corbusier, no Jabaquara, Zona Sul. Estamos vindo. Um cruzamento da Águia de Aia com o Imperador, 1 da manhã, farol fechado. Eu com a motocicleta, olhei para um lado, olhei para o outro. Ela na garupa. O horário, eu disse: é mais prudente passar. E quando eu passei, um Uno a 70 km por hora colidiu com a minha motocicleta. Eu fraturei o tornozelo e a bacia. Ela quebrou a perna direita dela em 3 lugares, a tíbia em 2 e o fêmur. Eu nunca perguntei para ele qual seria o cachê e a oferta, porque quem me convidou não foi uma igreja, quem me convidou foi Jesus. O meu patrão não está sentado nessa cadeira. O meu patrão está sentado no trono da glória. O meu departamento pessoal não fica na secretaria da igreja. O meu departamento pessoal fica na majestade de Deus. Eu era um menino de 28, ela é uma moça de 19, recém-casados. Ela subiu para o centro cirúrgico para fazer a primeira cirurgia dela, que foi o fêmur. 2 placas de titânio, 10 parafusos. Durante 19 dias, a tíbia dela, o osso que estava assim, ficou assim, cabo de aço, todo dia tinha que puxar, até que o osso chegasse ao local e colocasse 2 hastes no tutano do osso. Eu com tornozelo fraturado e bacia. Hospital Santa Marcelino, o melhor hospital na época de traumatologia. Eu em cima de uma maca de madeira, tinha 21 anos de idade, chorando e dizendo: Senhor, o Senhor me abandonou. Eu larguei tudo para te servir.
Entra uma enfermeira, Sóstenes. Ela disse: Adson, vai doer e será a pior dor da sua vida. Eu preciso passar um cano no canal da sua uretra até a bacia para ver se está em sangramento e não dá para fazer anestesia. Eu tinha 21 anos de idade, hoje eu tenho 40. Quando eu falo isso, eu me lembro da dor. Ela me deixou sozinha naquele quarto. Presta atenção. Eu disse: Senhor, o Senhor me abandonou. Eu ouvi a voz de Deus, como eu estou falando com você aqui, a voz audível e clara. Ele disse: eu estou com você. Mas eu era um menino que largou tudo. Aí eu disse: se o Senhor é comigo, então por que o Senhor deixou acontecer isso? Eu tinha 21 anos de idade, eu nunca esqueci o que ele disse para mim. Ele disse: eu estou contigo, mas não fui eu que passei o farol vermelho, foi você. Pastor, o que você está contando essa história porque eu quero? Se não é aquela espiritualidade, Deus falou para me contar, eu senti, não senti nada. Eu quero contar, sou eu que quero falar. Que a gente tem uma mania de espiritualizar as coisas. Deus falou comigo para contar, Deus não falou nada com me contar. Eu estou querendo contar. Porque quem sabe o que eu estou colocando para fora pode curar algumas pessoas que estão me ouvindo. Eu não olhei para trás nunca. Eu nunca olhei para trás. Eu nunca olhei para trás. Minha esposa nunca olhou para trás. Eu larguei uma mesa com cargo, com tudo. E por isso que eu levo o evangelho a sério. Me desculpe se às vezes meu sermão é radical. Me desculpe se eu sou chato para você. É porque eu larguei muita coisa. Eu não estava nas drogas. Eu não estava no bicho solto. Eu larguei coisas importantes da minha vida para viver os projetos de Deus. Eu não vim para a igreja, eu não vim para o evangelho forçado, porque eu estava à beira da morte, à beira disso, não. Eu levantei da minha posição. Eu olhei para tudo que tinha e disse: isso aqui para mim não é mais nada, Ele é meu tudo. Ele é o meu tudo, Ele é o meu tudo. Essa noite Deus está chamando alguns Mateus. Jesus está passando aqui hoje. Jesus está passando e está gritando: tem coragem de largar tudo e me servir? Quando você vê eu viajando para lá e para cá, é porque um dia eu larguei minha mesa para sentar na mesa dele. Você que está afastado, desviado, se envolvendo tanto com a tua mesa particular e com as suas moedas, com a tua profissão e com teus sonhos, hoje Jesus está passando aqui hoje, está dizendo: tem coragem de se levantar da tua mesa. Eu tinha 16 anos de idade, Fausto tinha 17 para 18, em um congresso lá no setor 2 em São Miguel Paulista, pastor Satiro pregando. Ele disse assim: quem tem coragem hoje de entregar os seus sonhos no altar para morrer, para abraçar a vontade de Deus? Eu tinha 16, eu fiz isso. Eu não tenho sonhos, eu vivo os sonhos dele para mim. Eu não tenho projeto, eu vivo os projetos dele para mim. Eu não tenho direito de escolher, é Ele que escolhe para mim. Tem alguém essa noite que quer se reconciliar, aceitar Jesus? Só levantar sua mão direita onde você está. Tem alguém? Aí na galeria? Alguém? Tem alguém? Jesus está passando essa noite, está gritando: Mateus, vem. Vem, Mateus. Tem alguém? Eu tenho uma moça ali. Tem mais alguém?
Mais alguém? Vem, porque Jesus está passando e gritando o teu nome. Vem Carlos, vem Beatriz, vem Joana. É Jesus passando e gritando o teu nome. Vem. Tem mais alguém? Na galeria aí, tem gente aí não? Vem, minha filha. Tem mais gente vindo. Tem mais uma senhora vindo. Tem mais uma alma, mais um jovem vindo ali. Oh glória! Oh glória! Uma vez coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, nada mais. Tem uma alma, duas almas, três almas, quatro almas. Será que você pode celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo? Quanto tempo afastada, filha? Quanto tempo afastada? Quanto tempo mais ou menos? 3 anos. A senhora também? E a senhora? 13 anos afastada. E você, meu irmão? Aceitando hoje? Pai, nós te damos graça. Te louvamos por as almas que reconciliam e por esse príncipe que Jesus passou nas regiões da alma dele e gritou: segue-me, filho. Hoje ele está largando tudo, largando o vício, largando amizades. Que as chaves que Cristo conquistou na sua morte e ressurreição abra os guilhões das tuas mãos e algemas. Que o sangue de Jesus Cristo tenha poder sobre vocês e o diabo não resista ao sangue de Jesus sobre vocês. Nós abençoamos vocês para a glória do nome de Jesus. Dá para cantar enquanto eles pegam ali o telefone deles, o número. Canta pra gente dar a bênção, vai. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. João Henrique acabou de se reconciliar pelo YouTube. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada. Valeu a pena estar aqui hoje, não? Não, sim ou não? Primeiro dia. Será um mês de setembro, 4 terças, os 4 livros que compõem o Evangelho, cada terça. Então semana que vem Marcos, na outra Lucas e na outra Joãozinho. João viu. Se prepare. Quinta-feira, café com o meu pastor. Então se você quer se tornar membro, vem tomar um café comigo e com a pastora. Precisa fazer inscrição. Sábado a entrada é franca a partir das 5 da tarde.
jovem, adolescente, toda a igreja está aberto para todo mundo. Vem, acompanhe os teus filhos. Você já foi para um monte de lugar com teu filho que não presta. Acompanha eles das 5 às 10 no culto com eles. Toda a conferência, eu vi, a última aqui eu fiquei no meio deles, pulando, saltando. Então vem, mete um boné. Jovem, mano. Não vem de terno e gravata aqui não, dou um cascudo em você. Bonézão, culto, tu jovem. Pá. Dois metros. Vou pregar também. Quero ver gritar assim quando eu estiver pregando. Domingo culto em só um. Que hora? Eu estou em Bahia, volto, chego aqui no sábado. Domingo eu estou aqui com vocês e eu tenho um presente. Eu vou estar no culto, mas eu tenho um presente internacional e eu vou guardar para revelar só no domingo. Um presente internacional, porque se eu falar meu vai dar problema aqui. Então tem um presente internacional para a igreja no domingo às 18 horas. Vem. Isso é benção pura. Amém? Faça assim. Dia 10 de setembro agora, nós vamos fazer 19 anos de casado. Ela deu em cima de mim, todo mundo já sabe. Não? Você vai me dar o que de presente de casamento? Hã? Você já comprou o seu? Meu Deus do céu. Eu sou seu presente, meu bem. Não cola essa, né? Senhor, me ajuda a vender muito livro e dar muita aula. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todo sempre. Quantos podem dizer amém? Um beijo e um cheiro.